Olá, eu queria comentar sobre a decisão recente do Supremo Tribunal Federal que considerou inconstitucional a legislação de Rondônia que proibia o ensino da linguagem neutra em sala de aula. Em primeiro lugar, é importante a gente destacar que trata-se de uma legislação que seguiu todo o trâmite legislativo regulamentar, isto é, aprovada pela maioria da Assembleia Legislativa, composta pelos deputados estaduais eleitos do estado de Rondônia e legislação sancionada pelo governador do estado de Rondônia. Então é uma legislação que reflete a vontade do povo do estado de Rondônia. O que dizia essa legislação? Artigo 1º, tô aqui com a legislação, vou ler para vocês. Fica garantido aos estudantes do estado de Rondônia o direito ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com a norma culta, isto é, a norma correta, e orientações legais de ensino estabelecidas com base nas orientações nacionais de educação pelo vocabulário ortográfico da língua portuguesa e da gramática elaborada nos termos da reforma ortográfica ratificada pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Então nós estamos falando do direito dos alunos do estado de Rondônia de aprender a língua portuguesa corretamente, nada mais do que isso. E a legislação continua aqui no artigo 3º, fica expressamente proibida a denominada linguagem neutra na grade curricular e no material didático das instituições de ensino públicas ou privadas, assim como em editais de concursos públicos. Quer dizer, mais uma vez, naquele material que vai ser distribuído como material de apoio para o ensino da língua portuguesa, tanto na rede pública quanto na rede privada, e nos editais de concursos públicos, a legislação proíbe o uso da linguagem neutra, porque está em desacordo com a gramática secular da língua portuguesa. Então, é disso que nós estamos falando. Bom, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino entrou com uma ação perante o Supremo Tribunal Federal para considerar essa legislação inconstitucional. Aqui nós não sabemos exatamente quais são os interesses políticos, orientação ideológica da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino. Só queria deixar isso anotado aqui. E o ministro Fachin, então, aceitou os argumentos dessa Confederação de Trabalhadores, dizendo que, de fato, a legislação de Rondônia era inconstitucional e suspendeu os efeitos da lei, tá? E agora, então, nós vamos analisar os argumentos do ministro Fachin. Segundo o Fachin, tá? No seu voto, aqui eu vou ler um trechinho para vocês, a chamada linguagem neutra visa combater preconceitos linguísticos, retirando vieses que subordinam um gênero em relação ao outro, A sua adoção tem sido frequente, sobretudo em órgãos públicos de diversos países e organizações internacionais. Então vamos lá, o ministro Fachin considera que olha, se estão utilizando em outros países, em outras organizações internacionais, então deve ser bom. Então, se estão falando lá, por que não vamos falar aqui? Notem que o ministro Fachin chama a linguagem neutra de linguagem inclusiva. O ministro Fachin se tornou também um linguista agora, com conhecimentos da língua portuguesa e se acha assim com a capacidade de classificar a linguagem neutra como inclusiva e como linguagem que combate preconceitos. Será que combate preconceitos ou será que cria? Segundo ele, né, o eminente linguista da língua portuguesa, a linguagem inclusiva expressa elemento essencial da dignidade das pessoas. Ela é um discurso que, segundo a jurisprudência,
da Corte Interamericana de Direitos Humanos é protegido. Então agora ele vem citar a Corte Interamericana de Direitos Humanos, tá? Que nem se trata de uma organização nacional que não tem nenhuma competência para falar sobre o ensino da língua portuguesa no Brasil, mas o Fachin cita a Corte Interamericana de Direitos Humanos como uma autoridade linguista na língua portuguesa. A questão que cabe perguntar é a seguinte: vamos fazer uma analogia aqui no campo da matemática. Se um professor em sala de aula começar a ensinar que 2 mais 2 é igual a 5, isso também vai ser uma versão inclusiva da matemática? Nós temos critérios seculares de ensino da língua portuguesa, questões de gramática, de concordância verbal, concordância nominal. Então agora nós vamos quebrar toda uma estrutura secular da língua portuguesa, como ensinada nas gramáticas, nas normas. Não vale mais nada, porque não se trata de uma língua inclusiva. O que é inclusivo é você adulterar incorretamente a língua. O que o Fachin considera o correto, a linguagem inclusiva? É a gente incluir o X na língua portuguesa para expressar gênero? É isso então? Os amigos virou agora a versão correta da língua portuguesa a ser ensinada em sala de aula por professores para as crianças em idade de alfabetização. Diz que esse tipo de ensino ele livra o preconceito, mas ninguém está preocupado com o conhecimento que essas crianças vão adquirir e a habilidade delas reterem, aprenderem a língua portuguesa e poderem se expressar para no futuro desenvolverem habilidades para ingresso no mercado de trabalho. Disso, a decisão do Fachin não trata. A decisão do Fachin também não trata do artigo 24 da Constituição Federal, da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, que é federativa justamente porque os estados que fazem parte da Federação do Brasil, da República Federativa Brasileira, eles têm competência concorrente para legislar em matéria de educação e de ensino. O Supremo Tribunal Federal acaba também de esvaziar a República Federativa do Brasil, porque os estados agora não podem mais legislar sobre educação e sobre ensino. Então, por que chamamos o Brasil de República Federativa? O STF acaba de permitir uma espécie de ensino do terraplanismo em sala de aula. Apesar de nós sabermos que a Terra não é plana, é redonda, se um professor falar dentro de sala de aula que a Terra é plana, o STF endossa, porque o STF endossa o ensino incorreto da língua portuguesa, tal qual conhecido na história de todos os países. Em última instância, o STF nega o direito de crianças e adolescentes de aprenderem corretamente a sua própria língua. Decide contra o direito à educação correta das crianças, visando o seu desenvolvimento saudável, e promove a deseducação generalizada e a degeneração da língua portuguesa. E há ainda quem negue que as decisões do STF estejam politizadas ou que estejam querendo politizar e ideologizar as crianças em sala de aula.